Olá, caras alunas e alunos. Bem-vindos à primeira das nossas 3 aulas sobre a Revolução Americana, um conjunto de acontecimentos políticos que vão de protestos e panfletagem a demonstrações públicas de violência que precipitaram um conflito armado entre a Inglaterra e as suas 13 colônias, e culminaram na independência das colônias e na sua posterior unificação sob um governo federal, para se tornarem os atuais Estados Unidos da América. Rever e aprofundar a história da Revolução Americana é uma parte importante do estudo do constitucionalismo estadunidense, porque a Constituição dos Estados Unidos foi elaborada em 1787, um pouco mais de uma década depois do início da Revolução, e seus ideais influenciaram muito ela. Isso, junto ao fato de a linguagem do texto da Constituição ser aberta e depender de interpretação para ser aplicada, o que é verdade sobre a Constituição de qualquer país, né? Resulta que as ideias, os discursos e os panfletos do período revolucionário são utilizados até os dias de hoje como fontes interpretativas da Constituição dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção do quanto a história é levada a sério nessa matéria, existe uma corrente de hermenêutica, que é outro nome para a teoria da interpretação, muito difundida no constitucionalismo estadunidense, chamada de originalista, que propõe que os conceitos e as definições do texto da Constituição, como liberdade de expressão, direito de portar armas, penas cruéis e incomuns, etc., devem ser lidos e interpretados hoje em dia com base no entendimento original dos autores e das pessoas que ratificaram a Constituição no fim do século XVIII. Entre os partidários dessa corrente hermenêutica constitucional está Antonin Scalia, ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, falecido em 2016. Portanto, estudar os motivos que levaram as 13 colônias a quererem se tornar independentes da Inglaterra pode nos fornecer ferramentas muito úteis para compreender o significado profundo do texto constitucional estadunidense. Bueno, antes de tudo, para entendermos o contexto em que a Revolução Americana ocorreu, é preciso ter em mente 3 eventos históricos importantes, que fornecem o pano de fundo dos acontecimentos que tomam lugar nas 13 colônias a partir de meados de 1760. A Guerra Civil Inglesa e a Revolução Gloriosa, ambas ocorridas na Inglaterra no século XVII, e a Guerra Franco-Indígena, que aconteceu nos Estados Unidos no século XVIII mesmo, mas que, como tudo que vamos falar hoje, também tem a ver com a Inglaterra. Primeiro, a Guerra Civil Inglesa, da qual falamos na aula passada, que aconteceu entre 1642 e 1651, e foi ocasionada pelo descontentamento da nobreza britânica com a postura crescentemente autoritária do rei Carlos I da Inglaterra, da Casa Stuart, que criava impostos e tentava governar o país sem o apoio do parlamento, além de ter permitido demonstrações de intolerância religiosa com dissidências protestantes por parte da Igreja Anglicana e ter incentivado a ritualização da sua liturgia, o que gerou a frustração dos puritanos do país. Vimos na aula passada que, para escapar da perseguição religiosa e da postura herética da Igreja da Inglaterra, muitos desses puritanos optaram por recomeçar suas vidas nas 13 colônias britânicas. A Guerra Civil Inglesa termina com a ascensão de Oliver Cromwell ao poder, seguida pelo período de seu protetorado, que dura até 1658, quando Cromwell morre. Com o fim do protetorado, a linhagem dos Stuart é restaurada na monarquia britânica, nas mãos de Carlos II. O segundo evento que influencia a Revolução Americana ocorre entre 1688 e 1689, com o irmão e herdeiro do trono de Carlos II, o rei Jaime II. Foi a Revolução Gloriosa, um golpe de Estado arquitetado pela nobreza britânica contra o rei Jaime II da Inglaterra, executado pelo príncipe Guilherme de Orange, que era seu sobrinho, e Maria Stuart, a sua filha e esposa do Guilherme. Jaime II era um rei católico numa Inglaterra protestante, e vinha adotando políticas que favoreciam a sua religião em detrimento do protestantismo, o que, novamente, gerou descontentamento da nobreza britânica e tumultos por toda a Inglaterra. Quando o filho mais novo do Jaime II nasce e é batizado católico, a nobreza passa a relutar a possibilidade de um reinado católico que se estendesse por outra sucessão. Então, 6 nobres britânicos, em comunhão com o bispo de Londres, enviaram uma carta a Guilherme de Orange, na época rei dos Países Baixos, convidando ele a invadir a Inglaterra com seu exército, para obrigar o rei Jaime II a apontar sua filha Maria Stuart como herdeira do trono britânico, e não o seu recém-nascido filho católico, que pela regra da preferência masculina seria o herdeiro legítimo do trono. Guilherme aceita o convite, invade a Inglaterra e toma o poder em 1689. O parlamento britânico impôs,
como condição para a coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra, a aprovação da Declaração de Direitos de 1689. Esse documento, que constituiu uma forma de limitação do poder monárquico pelo parlamento, foi o grande triunfo da Revolução Gloriosa. Mas as preocupações e os ideais ali expressos foram derivados, acima de tudo, das lições aprendidas pela nobreza britânica com o conflito anterior, a Guerra Civil Inglesa. A declaração reivindicava antigos direitos e liberdades britânicos e previa eleições livres para o parlamento, liberdade de expressão para os cidadãos ingleses, direito de petição, proibição de penas cruéis e incomuns e, mais significativamente, a proibição da criação de impostos sem o consentimento do parlamento. Eu fiz essa breve revisão da Guerra Civil Inglesa e da Revolução Gloriosa pelo seguinte motivo. O direito de não ser tributado sem o próprio consentimento, garantido aos cidadãos ingleses pela Declaração de 1689, se enraizou profundamente na cultura política britânica e foi invocado pelos revolucionários estadunidenses, que se consideravam cidadãos ingleses também, um século mais tarde. O terceiro evento que fornece o pano de fundo da Revolução Americana é bem mais recente que os dois anteriores. Ele ocorre em solo estadunidense e o seu desfecho é o próprio gatilho da Revolução. É a Guerra Franco-Indígena, um dos episódios da Guerra dos 7 Anos, que foi travada entre a Inglaterra e a França, seus respectivos aliados, entre 1756 e 1763, em múltiplos lugares do mundo. O palco americano dessa guerra foi entre os Estados Unidos e o Canadá, que na época pertencia à França, e o conflito começou 2 anos antes, em 1754. Os antecedentes da Guerra Franco-Indígena remontam à própria colonização da América do Norte. Após o início da ocupação britânica, a França busca o seu pedaço de território, na América, estabelecendo 2 assentamentos no norte do continente, Quebec e Montreal, no Canadá. Os franceses então criaram uma rota comercial pelo norte, baseada no comércio de peles, que se interiorizou no continente. Quando os britânicos começaram a expandir sua exploração do território para o oeste, eles acabam topando com os comerciantes franceses no Vale do Ohio. Ambos reivindicaram a soberania sobre o território, e os povos indígenas, que se viram no meio desse conflito, acabam tomando o lado dos franceses, pelas razões que a gente discutiu na aula passada. Após uma série de campanhas, os britânicos vencem a guerra, e um acordo de paz foi assinado em Paris em 1763, estabelecendo que eles seriam os únicos donos das terras da América do Norte, mas que os franceses que habitavam Quebec e Montreal teriam liberdade para professar a religião católica. A consequência mais relevante da Guerra Franco-Indígena para a Revolução Americana foi financeira. O conflito custou muito caro para o Império Britânico, e o parlamento começou a considerar soluções para pagar as dívidas geradas pela guerra. Entre elas, o aumento da tributação sobre as atividades econômicas das colônias da América do Norte. Feita essa contextualização histórica, podemos partir para a análise dos fatos que, ao longo das décadas de 1760 e 1770, desencadearam a Revolução Americana, até o começo da Revolução propriamente dita, em 1775. Essa análise será feita em forma de linha do tempo, ano a ano, ou quase isso, a partir de 1763. Destaco que a nossa aula vai se limitar ao estudo da história da Revolução Americana só até a aprovação da Declaração de Independência pelo Congresso Continental, em 1776. As 13 colônias britânicas somente vão poder se declarar vitoriosas no conflito com a Inglaterra, contudo, com a celebração do Tratado de Paris, em 1783. Essa escolha foi feita porque, no que diz respeito ao estudo do constitucionalismo estadunidense, todos os fatos políticos mais relevantes da Revolução ocorrem até 1776. Como eu disse antes, os acontecimentos que desencadeiam a Revolução Americana começam em 1763, com o fim da Guerra Franco-Indígena, cujo acordo de paz foi celebrado em Paris em 10 de fevereiro de 1763. Estamos na Inglaterra, poucos anos depois de o rei Jorge III ascender ao trono. No dia 16 de abril de 1763, a Inglaterra ganha um novo primeiro-ministro, George Grenville, que começa sua administração tendo 3 importantes questões de política colonial para resolver. Ele precisa arranjar uma maneira de garantir a segurança da posse britânica sobre as colônias da América do Norte, de refrear a sede por terras dos colonos norte-americanos e de tornar a administração das colônias financeiramente sustentável. Esses problemas surgem principalmente por 2 motivos. Pela recém-vencida Guerra Franco-Indígena, que além de ter sido extremamente custosa, havia despertado a atenção da Inglaterra sobre a necessidade de proteger suas posses das 3 colônias, e pelas disputas por território entre os povos indígenas e os colonos da América do Norte.
Sobre essas disputas, a mais recente tinha sido uma rebelião de tribos indígenas, lideradas pelo chefe Pontiac, que causou um alvoroço grande o suficiente para que os britânicos estabelecessem a Linha de Proclamação de 1763. Uma linha divisória que se estendia verticalmente pelo território norte-americano, ao longo da Cordilheira dos Apalaches, a oeste da qual ficaria proibido o estabelecimento de qualquer povoado ou cercamento de terras pelos colonos. A linha surge como uma tentativa dos britânicos de acalmar o descontentamento dos povos indígenas diante dos crescentes avanços dos colonos sobre os seus territórios. No entanto, essa nova determinação da coroa britânica era muito difícil de fazer cumprir na prática e, no fim das contas, serviu apenas para gerar frustração nos colonos norte-americanos, que viam dificultada a sua busca por novas terras e locais de assentamento para uma população em crescimento. Vale lembrar que a postura da coroa em relação à administração das colônias era bem despreocupada antes disso, não muito intervencionista, o que acentuou ainda mais a frustração dos colonos sobre o estabelecimento da linha de proclamação, que haviam se acostumado a ter autonomia política praticamente plena até então. Essa frustração não melhora quando o parlamento determina a ocupação de fortes coloniais por contingentes permanentes do exército britânico. Tendo em vista os recentes acontecimentos nas colônias, o parlamento decidiu que uma linha de fortes, que se estenderia do Canadá até a Flórida, seria permanente estabelecida e ocupada por soldados do exército britânico, para proteger o território colonial contra invasões de espanhóis pelo sul, invasões dos canadenses e franceses pelo norte e conter insurreições dos povos indígenas no restante do território. Isso foi visto com maus olhos pelos colonos, que tinham lutado toda a guerra franco-indígena sem a ajuda do exército britânico. E somente agora, depois de terem vencido o conflito, viam soldados britânicos se estabelecendo permanentemente em seus arredores. A crença existente na época de que exércitos permanentes são ferramentas de despotismo contribuiu para a indignação dos colonos. Chegamos então nos anos de 1764 e 1765. Se nos pedissem para resumir o que motivou a Revolução Americana numa frase, uma resposta aceitável seria a seguinte: uma mudança nas políticas de tributação do Império Britânico sobre as suas 13 colônias gerou ciclos de rebelião dos colonos cada vez mais intensos, que culminaram na Guerra de Independência. A primeira mudança de política de tributação vem em 1764, com a Lei do Açúcar. Agora que haveria fortes com soldados britânicos no território estadunidense, e depois de uma guerra tão custosa para o Império Britânico como a Guerra Franco-Indígena, o primeiro-ministro Granville passa a considerar que os colonos deveriam contribuir financeiramente para a administração das colônias. Já havia sobre os colonos um imposto de 6 pennies, 6 centavos, sobre o galão de melaço, que é uma espécie de açúcar, cujo pagamento eles geralmente evadiam, subornando os oficiais mal pagos da coroa britânica responsáveis pela arrecadação do imposto nas alfândegas. Então, o governo resolveu cortar o imposto pela metade, para 3 pennies, e alterar o sistema de coleta para incentivar os colonos a cumprirem a lei e contribuírem devidamente. A Lei do Açúcar veio acompanhada da substituição dos oficiais responsáveis pela coleta do imposto por outros mais diligentes, de tribunais administrativos que julgavam os casos controversos, normalmente a favor da coroa, e do aumento da burocracia com a qual os comerciantes estadunidenses precisavam lidar, o que não deixou eles nada contentes. Soma-se a isso o fato de a nova lei ter vindo justamente numa época de crise econômica nas colônias, que se instaurou depois do fim da Guerra Franco-Indígena. O descontentamento dos colonos começa a aflorar. Comitês de correspondência são formados na colônia de Massachusetts para difundir entre as cidades e vilarejos da região a insatisfação dos comerciantes com o novo imposto. Nessa época, a coroa também promulga a Lei da Moeda, que determinou a proibição de que colônias emitissem suas próprias moedas impressas. Essa lei surge da preocupação de comerciantes britânicos que acreditavam que a emissão não regulada de moedas pelas colônias eventualmente causaria problemas para os seus investimentos. Seu efeito, contudo, foi uma desaceleração ainda maior da economia colonial, que já estava em crise. Os colonos então começam a enviar ofícios à coroa britânica pedindo a reconsideração das novas políticas. Seus argumentos eram predominantemente econômicos, mas começam a surgir reivindicações de que a coroa não poderia taxar os estadunidenses, porque eles não tinham representação política no parlamento britânico. Aparece pelas primeiras vezes, então, nos panfletos políticos da época, a expressão No Taxation Without Representation, que significa não há tributação sem representação em inglês.
Essa reivindicação é fruto da crença de que ninguém deveria ser obrigado a renunciar à sua propriedade involuntariamente. Herança da Guerra Civil Inglesa, que destacamos no começo da aula. Também pela difusão dos ideais da filosofia política de John Locke durante a Revolução Gloriosa, a propriedade, para os britânicos, passou a ser considerada a garantia fundamental da sua liberdade, de forma que qualquer interferência nela só seria aceita com o consentimento do proprietário. Cidadãos ingleses levavam isso muito a sério, e os colonos americanos se consideravam cidadãos ingleses. Importante destacar que não é como se os colonos estivessem se negando a pagar qualquer imposto. Os colonos pagavam impostos, mas perante as assembleias estaduais. Eles acreditavam que isso sim estava de acordo com seu direito como cidadãos ingleses de somente serem cobrados por um corpo legislativo no qual eles tinham representação. A coroa britânica, por outro lado, achava que isso era só um expediente prático e determinou que a partir daquele momento os impostos seriam cobrados por funcionários do parlamento britânico, onde os colonos estadunidenses não tinham representação. Se isso não fosse o bastante, a insatisfação dos colonos toma um novo golpe em 1765. A coroa promulga a Lei do Selo, que determinava a taxação do papel, qualquer papel. Papel utilizado para jornais, contratos, recibos, contas, etc. O papel com selo era trazido da Inglaterra e distribuído nas colônias por um oficial autorizado. Tendo em vista o produto sobre o qual a Lei do Selo estava baseada, essa nova política da coroa se aplicava a virtualmente qualquer transação formal, e logo se tornou presente em todos os aspectos da vida dos colonos. Obviamente, de maneira muito negativa. Começam a emergir, então, as primeiras demonstrações mais relevantes de insatisfação por parte dos colonos. A primeira foi um discurso feito por um jovem representante da Assembleia da Virgínia chamado Patrick Henry. Ele ficará famoso mais tarde na Revolução por um outro discurso, no qual ele proclama a frase "dê-me liberdade ou dê-me a morte". Nesse momento, contudo, o jovem advogado Patrick Henry, no dia do seu aniversário de 29 anos, toma o palanque da Assembleia da Virgínia para fazer um discurso inflamado, dizendo que as assembleias coloniais tinham um direito exclusivo sobre a tributação dos colonos. Então, ele declama que César teve seu Brutus, o rei Carlos I teve seu Cromwell, e Jorge III, e nesse momento ele foi interrompido por gritos de traição, 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 dos membros da ala conservadora da Assembleia. Ele completa: Jorge III que aprenda com esses exemplos. No outro dia, Patrick Henry e os outros membros da casa passaram as resoluções da Virgínia, que diziam o seguinte: 1. Quando os colonos migraram para a América da Inglaterra, eles trouxeram consigo todos os seus direitos de cidadãos ingleses. 2. A Carta de Concessão das Terras da Colônia da Virgínia, assinada pelo rei Jaime I, explicitamente dizia que os colonos seriam tratados como cidadãos ingleses. 3. O direito à autotaxação é o direito distintivo característico da liberdade britânica. 4. Que é assim que as coisas se desenrolaram na Virgínia desde a sua fundação. E 5. Que a Assembleia da Virgínia possui exclusivamente o direito à autotaxação, e que qualquer tentativa de usurpar esse poder teria uma tendência manifesta a extinguir as liberdades britânicas e americanas. A quinta resolução foi revogada pelo grupo de parlamentares conservadores da Assembleia no dia seguinte, à sua passagem, mas as outras 4 foram mantidas, e a quinta acabou circulando pelas colônias por relatos informais, o que gerou a passagem de resoluções similares em praticamente todas as outras colônias. Enquanto Patrick Henry ajudava a aprovar as resoluções da Virgínia, os ânimos começam a se acirrar em Massachusetts também. Como eu já dito antes, alguns comerciantes haviam criado comitês de correspondência na colônia depois da Lei do Açúcar. Paralelamente a esses comitês, surge uma organização semelhante, uma liga semiclandestina de comerciantes e artesãos chamada de Os Filhos da Liberdade, que também promovia o intercâmbio de ideias e informações entre as cidades de Massachusetts, e que vai ficar muito importante ao longo da Revolução. Meses depois que foi noticiada a promulgação da Lei do Selo, os colonos descobrem que o cunhado do vice-governador de Massachusetts, Andrew Oliver, tinha sido designado como distribuidor de papéis com selo, ou seja, como oficial arrecadador de impostos da coroa britânica em Boston. O vice-governador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, era um homem muito odiado pelos representantes da ala radical da Assembleia de Massachusetts, especialmente por Samuel Adams, um agitador político de Boston, deputado da Assembleia, que se tornará uma liderança importante na Revolução mais tarde.
Aproveito para lembrar aqui que os governadores das colônias não eram eleitos democraticamente pela população. Eles eram designados livremente pela coroa britânica. Mas voltando, em meados de agosto de 1765, os Filhos da Liberdade, unidos a membros dos comitês de correspondência liderados por Samuel Adams e seus amigos, enforcaram uma efígie, que é uma espécie de boneco representando a pessoa, de Andrew Oliver, numa praça de Boston, como demonstração simbólica de oposição à lei do selo. Depois disso, eles quebraram escritórios nas docas da cidade que eles imaginavam que Oliver usaria para distribuir o papel oficial da coroa. Seguiram em direção à casa do Oliver, decapitaram a efígie de maneira ritualística na frente da casa dele, entraram na casa e quebraram tudo. Andrew Oliver, que não estava presente no momento da depredação, se sentiu ameaçado, com razão, né, e pediu demissão do cargo. Mas não satisfeitos, no dia seguinte os colonos se reuniram novamente e dessa vez destruíram a casa do vice-governador, Thomas Hutchinson. Um fato interessante sobre esses protestos e vandalismo é que, segundo os testemunhos da época, eles foram extremamente organizados e disciplinados, e a destruição que eles causaram não se espalhou para além dos alvos premeditados, o que sugere que foi tudo executado de maneira bem planejada. Mais ou menos nessa época, George Granville é exonerado do cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, e o escolhido para substituí-lo foi o Marquês de Rockingham, que toma posse no cargo no dia 13 de julho de 1765, querendo se distanciar tanto quanto pudesse do mandato e da imagem de Granville em seu governo. Bueno, depois dos acontecimentos envolvendo os Filhos da Liberdade, o vice-governador Thomas Hutchinson e o cunhado dele, a Assembleia de Massachusetts emitiu uma carta circular pelo país, escrita por Samuel Adams, convocando representantes de todas as colônias para se reunirem em Nova York, em outubro de 1765, para que discutissem e elaborassem uma resposta comum para as leis do açúcar, da moeda e do selo. 9 colônias responderam que iriam. A Virgínia e a Geórgia não puderam, porque os seus governadores proibiram que os representantes se reunissem para escolher um delegado. No Congresso, que ficou conhecido como Congresso da Lei do Selo, os delegados das colônias decidiram que o parlamento não tinha o direito de criar impostos internos, destinados à arrecadação de receita, porque esse era direito exclusivo das assembleias coloniais. Eles decidiram que o parlamento poderia criar somente impostos externos, direcionados à regulação do comércio na colônia. As leis do açúcar e do selo foram consideradas pelos delegados como sendo impostos internos, porque estavam explicitamente direcionadas à arrecadação de receita, não à regulação do comércio, e por isso seriam ilegais. Paralelamente às resoluções do Congresso da Lei do Selo, alguns mercadores de Nova York decidiram não importar mais produtos britânicos até a revogação dessa lei. Eles indicaram como motivo o fato de que a tributação da propriedade depende do consentimento do proprietário, e que os colonos não eram representados no parlamento britânico. Eles reivindicaram também que os súditos do rei Jorge III na América do Norte possuíam os mesmos direitos daqueles da Inglaterra, e apontaram que os impostos sobre o papel da lei do selo causariam dificuldades financeiras às colônias. Esse foi o primeiro acordo de não importação das colônias, que vai se tornar uma ferramenta muito importante na luta contra os impostos da coroa britânica mais para frente, quando os mercadores de outras colônias seguirem o exemplo de Nova York. Pessoal, aqui termina a nossa primeira aula sobre a Revolução Americana. Nós continuamos com a nossa linha do tempo na aula 2, a partir dos anos de 1766 e 1767. Até lá!